Por que emagrecer? Vamos te dar razões para você manter seu peso saudável, isso com base científica. É importante que você tenha isso em mente. Parece que emagrecimento é só uma questão de estética, uma questão de imagem, ou uma questão de redes sociais, das mídias, em que impõem a você uma imagem que seria ideal. Mas essa não é a nossa preocupação. Nós temos um encontro todas as segundas-feiras. Às 7 horas da manhã eu preparo esse material e ali nós temos o que nós chamamos de Mentoring Coffee. É um café da manhã com mentoria, com a equipe, onde você tem a oportunidade de tirar suas dúvidas, de poder esclarecer, né, as informações a respeito desse tema e de outros temas. Nós temos vários temas ao longo da semana. Tá certo? Especificamente esse tema de emagrecimento, a gente tem um grupo de estudos e formação profissional que ao final capacita as pessoas a serem coach, né? Um coach de emagrecimento. É uma formação bastante consistente com o objetivo das pessoas poderem acompanhar amigos, familiares e clientes, enfim, durante esse processo que parece tão complicado. A pergunta desse nosso encontro é por que emagrecer? Primeiro, porque a obesidade é evitável, é possível evitar a obesidade, certo? Por outro lado, quando as pessoas se tornam obesas ou sobrepeso, elas aumentam e muito o risco para inúmeras doenças. E segundo estudo científico, a probabilidade é de que pessoas com obesidade tenham aí algo em torno de 3 a 10 anos menos de vida. Não sei se é isso que você imagina para você ou para alguém que você ama antecipar seu funeral. A obesidade é uma doença, ela é integrante do grupo de doenças crônicas não transmissíveis e se caracteriza pelo acúmulo excessivo de gordura corporal numa extensão tal que acarreta prejuízos à saúde dos seres humanos. Uma pessoa é considerada obesa quando o seu IMC, que é o índice de massa corpórea, ele é maior ou igual a 30. Não se preocupe que você vai aprender a calcular seu próprio IMC. E em outros vídeos você vai aprender outras unidades, tá? De medida. A gente chama isso de antropometria. Daqui a pouco a gente chega lá. Então, ao fazer o cálculo do seu IMC, calculando ali seu peso, vezes a altura, enfim. Se o número que você chega é igual a 30, então essa pessoa está obesa. A faixa normal fica ali entre 18,5 e 24,5, dependendo se é homem ou se é mulher. O indivíduo que possui um IMC de 25 até 29,9, chegando a 30, né? Então ele está sobrepeso. E o sobrepeso já é um alerta para risco de saúde, já que pode ter vários prejuízos aí pelo excesso de gordura. Isso são muitos, daqui a pouco você vai poder vê-los. Atualmente, a obesidade é um problema de saúde pública mundial, não é uma questão local. Os países desenvolvidos, como também países em desenvolvimento, né, os países subdesenvolvidos, eles também têm alto índice de prevalecência de obesidade. Claro que você tem países muito pobres em que você ainda tem tribos nômades ou tribos que caçam seu alimento e você percebe que eles estão muito próximo daquilo que era os seres humanos no período ali do Paleolítico e por conta disso você não vê obesidade. Mas mesmo tribos indígenas como os do Brasil, você já tem um problema de obesidade pela mudança nos hábitos. E aí depois que essas mudanças, elas inclusive podem fazer alterações que na verdade são expressões genéticas que criam um modelo diferente e isso vai aí se torna um problema também de origem genética, tá bom? Mulheres com obesidade e sobrepeso, em um estudo bem interessante, foram identificadas com maior presença de uma bactéria chamada Streptococcus mutans. Ela é uma bactéria resistente multidrogas, né? Então bem resistente aos antibióticos, por conta disso coloca em risco a vida das pessoas. Existem muitas doenças, tá? E a projeção para 2030 é que 68% da população pode estar com excesso de peso
e 26% com obesidade. Essas estimativas preocupam muito, porque, como já mencionamos, com isso você tem um grave problema no estado de saúde. Isso é um problema grave de saúde pública. Você pode ver aqui nesse gráfico que essas tarjinhas vermelhas, né, os gráficos vermelhos, eles apontam cânceres. Então você está vendo aqui vários. São 15 cânceres diferentes, cuja origem a gente chama de etiologia, né? A origem é indicada pela obesidade. Só que isso eu vou mencionar aqui as 15 principais doenças, e coincidiu também ter 15 cânceres. Só que quando você pega, por exemplo, acidente vascular encefálico, né? Conhecido como AVC, doença psiquiátrica, e aí a gente tem várias, né? Depressão, síndrome do pânico, enfim. Ataque cardíaco, né? Eu acho até que deveria ser doença coronariana, porque antes de ocorrer, de repente, um infarto do miocárdio, você tem uma série de doenças que podem se instalar ali, né? Obstrução dos vasos, né? Enfim, a gente tem ali a questão da trombogênese, né? Os vasos que ficam entupidos com trombos, enfim. Ataque cardíaco, apneia do sono. A apneia é um grande risco de vários problemas de saúde, inclusive é um risco da pessoa ir a óbito durante o sono. Doenças do fígado, especificamente uma esteatose, né? Um fígado gorduroso não alcoólico e não medicamentoso. Refluxo gastroesofágico. E é engraçado porque, além de você ter a pressão ali da gordura sobre órgãos específicos, você ainda tem um quadro emocional que se instala por conta da obesidade, e aí isso bagunça tudo, porque muitas vezes esse refluxo ele se associa também a um outro problema seríssimo, que é uma esofagite, que também pode ser erosiva, ou seja, piora mais a situação, e baixa imunidade acaba criando ali uma gastrite, porque existem muitas doenças do trato digestório. Cânceres, aqui você pode ver especificamente uma série de 15 cânceres específicos causados por conta da obesidade, problemas de pele, problemas de unha. É muito comum você ver pessoas com fungo por causa da baixa imunidade, pessoas com psoríase, enfim, doenças autoimunes, né, que a gente chama de autossômicas. O corpo mesmo se ataca. Problemas na vesícula, diabetes do tipo 2, doença renal crônica, fraqueza ósseo-muscular, infertilidade, dor nas articulações, hipertrofia ventricular. A gente está falando aí, por exemplo, de um esforço a mais no batimento cardíaco que acarreta um volume maior, né, do músculo cardíaco. Existe uma faixa etária da sociedade, que são as crianças, que representa uma grande preocupação para a Organização Mundial de Saúde. Inclusive, eu faço parte da Organização Europeia, que monitora e ajuda pessoas nos quadros de obesidade. Recentemente, eu fiz 2 especializações em pacientes com sobrepeso e obesidade, desde a atividade primária até, enfim, junto ao SUS, pela Universidade Federal do Maranhão e pela Fiocruz, Rio de Janeiro, e justamente buscando embasamento para esse nosso encontro aqui e para a formação dos nossos parceiros coaches de emagrecimento, certo? A obesidade na infância, ela representa um risco eminente para o futuro do planeta, inclusive, porque isso compromete o desenvolvimento, inclusive, intelectual, isso compromete o desenvolvimento fisiológico. Você está vendo aí, por exemplo, 9 problemas graves apontados no cérebro, nos olhos, no coração, nos pulmões, no fígado, no pâncreas, a questão dos hormônios, ossos, vasos sanguíneos, e poderíamos relacionar um monte de outros. Mas eu queria chamar a atenção para um detalhezinho importante que está... Tudo que você está vendo aqui é publicação científica, tá? De revista de primeira linha. Tem um estudo que mostra que a publicidade influencia claramente no curto prazo o consumo de alimentos industrializados. Inclusive, nesse estudo diz que as crianças preferem o alimento com a marca do McDonald's do que o mesmo alimento sem a marca do McDonald's. Ou seja, tamanha é a influência da publicidade sobre o tipo de consumo, o hábito alimentar da criança.
A exposição à publicidade é um problema gravíssimo, a falta de responsabilidade, a ausência de estudo, e a gente tem um cenário aí que é um caos para o futuro da humanidade. Então, esse estudo foi feito em crianças de 2 a 11 anos e adolescentes de 12 a 18 anos. E não somente nos hábitos mais imediatos, como no médio prazo, nos hábitos que foram determinados, certo? A obesidade é considerada uma doença crônica, inclusive você já sabe que a Organização Mundial de Saúde tipifica ela como uma doença crônica não transmissível, assim como diabetes, hipertensão. A etiologia, que é a origem, né, ela é multifatorial, porque ela se desenvolve de várias formas. A maioria das vezes, essa associação está ligada a questões genéticas, a questões metabólicas, porque crianças, por exemplo, que não amamentam, crianças que nascem de parto ou vaginal ou cesariano, tudo isso tem influência, certo? Aquilo que a mãe comia durante a gestação, o que a mãe da mãe comia, tudo isso tem um papel importantíssimo nesse processo, certo? Questões psicossociais e ambientais também têm um peso muito grande ali onde você convive. Acabamos de falar de publicidade, né? Se o ambiente que a pessoa vive é um ambiente pobre em frutas, verduras, legumes, alimentos ali naturais, e a pessoa vai para a escola e tem que comprar biscoito recheado, comprar às vezes fast food, e com isso a criança vai tendo o seu hábito sendo modelado para o que é muito mais simples, né? Para uma explosão de sabor de uma substância chamada umami, que é um realçador de sabor, que é um dos grandes causadores de doenças na humanidade. É bem complicado, né? Esse é um assunto que requer uma educação, consciência. Então, a obesidade está relacionada também ao estilo de vida, principalmente às mudanças dos padrões do comportamento alimentar e a redução de atividade física. Crianças que não brincam, que não correm, enfim, elas tendem. Crianças que passam mais tempo assistindo TV, videogame, no celular, tudo isso é causa de obesidade infantil. E estudos mais recentes mostram, inclusive, a relação entre obesidade e complicação em infecções respiratórias graves. E aqui esse estudo, e uma série de outros, não é apenas esse que eu estou mostrando aí, tá? Fala da complicação em casos de Covid. Pacientes com obesidade, especificamente aquelas obesidades do tipo 2, essas pessoas, ao desenvolverem Covid, porque você tem ali gordura pressionando, por exemplo, o diafragma, que compromete a expansão dos pulmões, enfim, é um problema. Então, a obesidade é apontada em estudos como uma comorbidade, né? Aquilo que compromete, que aumenta o risco de morte de um paciente com Covid, certinho? Os fast foods são o protótipo da vida contemporânea, marcado por um consumo solitário. Essa é a frase de um estudo publicado numa revista de saúde pública do Rio de Janeiro, certo? De 2007, onde eles mostram que a pessoa obesa, elas transferem para o alimento um certo conforto pela ausência das estruturas sociais. Então, o fast food, a lanchonete, ele representa justamente esse ato solitário que as pessoas têm. Muitas famílias trocam a convivência familiar pela carreira profissional, então não tem tempo de sentar com a família para comer, todo mundo come muito rápido, não mastiga o alimento, come diante da TV, com o celular na mão, enfim. E toda aquela cerimônia que existe em torno de uma refeição, inclusive em família, ela vai desaparecendo e com isso vai surgindo inclusive um vazio existencial muito grande. Então a valorização da carreira profissional faz com que as pessoas tenham essa pouca convivência, a busca. E é interessante porque essa valorização da carreira profissional não tem a ver exatamente com uma autoestima, uma satisfação, tem a ver com a manutenção dos desejos. É para comprar mais iPhone, é para comprar uma TV cada vez maior, para comprar, sabe, ou seja, roupas, para parecer mais assim, mais assado no TikTok, no Instagram, ou seja, é muito mais para dar satisfação à sociedade do que para uma autossatisfação. Então, vários estudos apontam a obesidade como um distúrbio da solidão, da desvalorização do cuidado nas relações interpessoais.
Muitas vezes, um abraço, a convivência. Agora, pega um indivíduo que está obeso há muito tempo e você quer dar apenas o shake, apenas uma cápsula, apenas uma atividade física, não é tão simples. Assim como só a cirurgia bariátrica também não funciona. Quantas pessoas fazem cirurgia e emagrecem e depois engorda de novo, não é assim? E existe um estudo que me chamou muito a atenção, porque tem muitos estudos que eu podia trazer aqui como razão para para a pessoa emagrecer, né? Mas esse é interessante porque fala da violência e a obesidade. Hoje a gente fala muito da gordofobia como ato de violência contra a pessoa gorda, né? A pessoa que tem corpo gordo. E isso é interessante porque essa é uma revista de psicologia, ela publicada em 2021 já fala disso, que a violência com a obesidade está muito associado a esse padrão estético que muitas vezes é aceito pela sociedade e a pessoa gorda não é aceita. E aí, ao ser afastada, isso traz sérios problemas. Entre as crianças e jovens, o bullying é identificado como uma marca na sua trajetória e engendra as relações intrapessoais. Lembra daquele vazio existencial lá da família? Porque, assim, na minha infância eu lembro que eu era um bebê, depois uma criança rechochuda, né? Se é que eu posso dizer assim. Eu lembro que me chamavam de Zito Gordo quando eu era garoto e eu não desenvolvi trauma nenhum por conta disso. Só que eu corria, brincava, a gente jogava voleibol e nadava na lagoa, enfim. Então, a alimentação da gente era o mais saudável possível, enfim. E por conta disso, a gente foi perdendo peso e eu fui ajustando as coisas. Eu não tinha. Então, não tivemos problemas com relação a isso. Ok? A estrutura psicossocial era diferente. Hoje a gente tem vários elementos que apontam justamente para não somente o isolamento, como o fortalecimento dessa ausência de uma imagem que aceita. Agora perceba que se a pessoa de repente não se aceita, e alguns que de repente emagrecem, não, agora eu quero um peitão, eu quero um bumbumzão, eu quero uma barriga assim. E você percebe que nada está bom porque de tempo em tempo você tem pequenas mudanças, alterações nos padrões e as coisas vão ficando sem muito sentido, porque é o meio do consumo que dita as regras para que você possa consumir. Entre os adultos, especificamente, essa violência produzia impactos na esfera profissional. E essas pessoas elas têm problemas no desenvolvimento profissional, inclusive dificuldade em concurso, dificuldade em conseguir emprego, aí tem subemprego, e aí tem uma série de problemas. Questões familiares envolvem também questões sexuais, certo? Baixa autoestima, pessoas que... Inclusive a questão do suicídio. Então, esse é um problema que a gente tem que realmente trazer para a superfície, tá bom? O Brasil é um país dos gordinhos, gente. A gente tem aí 54% dos homens gordinhos, 38% das mulheres gordinhas, certo? Acima do peso, obesa. E as pesquisas não apontam melhora nesses dados, não. A tendência é piorar. Os números vão crescer cada vez mais. Isso significa que cada vez mais pessoas vão morrer precocemente, cada vez mais as pessoas vão adoecer mais. Mas que importa? Se com isso os planos de saúde lucram mais, os hospitais lucram mais, as farmácias ganham mais. Você percebe que enquanto isso produz uma indústria milionária por trás, né, a indústria do alimento se sustenta com isso, enfim, é bem mais complicado tratar isso, porque existe um lobby muito forte dos interesses por trás dessa desgraça alheia, e isso é um problema moral. Agora, não adianta tentar emagrecer com remédios. Forçar o emagrecimento só vai criar resistência. Se a pessoa quer emagrecer, deve ser de forma saudável, obedecendo leis e regras naturais do organismo, senão isso complica muito. Isso não vai ajudar muito, isso vai criar um problema, efeito rebote, a pessoa vai ter sérios problemas aí, tá bom? O método que nós utilizamos envolve inclusive um trabalho de consciência, porque a ideia é que a pessoa compreenda que ela é parte do processo. Aliás, ela é a única responsável pelo processo. Não é aquela cápsula, aquela pílula, não é aquela... sabe? Inclusive tem um estudo publicado, me parece que é na USP, que mostra que coach de emagrecimento que trabalha as ideias, o conceito de fortalecimento, autoestima, ele é totalmente inútil. E nenhum trabalho de coach nessa direção produziu resultado algum. Ou seja, é muito mais charlatanismo do que de fato um trabalho
coerente, científico. E isso é uma coisa que preocupa bastante, né? Eu fiz uma especialização em coach de saúde física e mental. Eu sempre utilizei ferramentas de coach na relação com os meus interagentes. Eu sou naturopata clínico há 20 anos, especializado em patologias crônico-degenerativas e as chamadas crônicas não transmissíveis, e cuidei muito de pacientes que chamam de paliativos. E isso é uma missão de vida, isso não tem nem a ver com profissão, né? Foi uma missão de vida, eu encarei isso como um chamado e tem sido lindo. Então, hoje eu sou professor da Andrews University como professor adjunto de um projeto muito bonito ligado ao SAL, que é o Seminário Laico Adventista, aqui da América Latina. E tudo isso tem muito mais a ver com missão do que com ciência. Mas por trás disso tem justamente ciência. É isso que as pessoas precisam compreender. Não basta ter um discurso persuasivo, motivacional, porque a questão da obesidade ela é mais profunda. Olha essa tela que fala aqui, por exemplo, do controle hipotalâmico da fome e da termogênese, que é como você queima gordura, digamos assim. Isso causa implicações no desenvolvimento da obesidade. Né? Existe um autor americano que fala de um tipo de pessoa chamada SPEND, é um diagnóstico, né? É quando ele não tem um eixo hipotalâmico, adrenal, pituitário alinhado. Ou seja, não adianta tentar apenas emagrecer com shake. O problema muitas vezes é endócrino, às vezes o problema é um distúrbio, sabe, psiquiátrico. A pessoa pode ter ali um transtorno alimentar, ou seja, não é tão simples e é preciso enxergar. Outra coisa interessante, o coach, ele não é o responsável, ele está acompanhando aquela pessoa no processo, ele vai ser responsável, junto com o nutricionista, junto com outros profissionais, a acompanhar aquela pessoa no que tange a indicação dos melhores suplementos, junto com o preparador físico, ele vai estar orientando ali, e com isso é um trabalho de, como é que nós diríamos, multidisciplinar. O papel do coach é justamente esse, o coach de emagrecimento é o de acompanhar. Claro que ele vai conhecer fisiologia, ele vai conhecer tudo, mas ele não vai substituir, por exemplo, um profissional gabaritado, especializado, por exemplo, em montar um plano, por exemplo, de cardápio, que é o papel do nutricionista, ou fazer ali um protocolo de exercícios, que é do preparador físico, ou de repente, quantas vezes você vai precisar passar por um dos nossos coaches que se formaram conosco nessa primeira turma, e talvez você atinja o peso ideal para decidir ou não por uma cirurgia. O que nós queremos aqui é que você tenha uma visão muito ampla de que decisão tomar e por que tem que emagrecer, certo? Os suplementos, eles não são a solução. Aliás, você nunca pode enxergar a solução como sendo de fora para dentro. Você não pode transferir para uma cápsula, ou para um pó, ou para um chá, o que quer que seja, a responsabilidade que é sua. Então, a gente vai chamar você para a autorresponsabilidade. Os suplementos são peças de uma engrenagem muito mais complexa, tá bom? Então, uma mente inquieta e ansiosa não vai ajudar os suplementos a fazerem o seu trabalho final. Claro que nós indicamos suplementos que funcionam mesmo que você não queira, mas a gente não quer causar uma hecatombe, a gente não quer causar um colapso. O que a gente quer é que você, de forma holística, ou seja, integralmente esteja envolvido no processo de forma saudável e de forma natural, de forma fisiológica, não é? Então, órgãos, por exemplo, deficitários não vão ajudar, como o intestino obstipado, como o baixo consumo de água e, como consequência, rins que não estão filtrando direito, ou talvez fígado sobrecarregado ou inflamado, você entende? Uma hepatite não medicamentosa pelo alto consumo de refrigerante ou de suco concentrado, enfim, a gente vai falar disso mais à frente. Não hoje. Tentar acelerar o emagrecimento exageradamente, por mais que pareça agradável isso é muito mais prejudicial do que saudável. Tem gente que por exemplo, nós temos aí, por exemplo, 4 níveis de velocidade no processo de emagrecimento. Mas se a pessoa quiser trabalhar já no modelo 4, com metabolismo muito acelerado, isso traz uma série de consequências. É preciso criar um condicionamento, não só no nível físico, mas também no nível celular. A gente vai ver isso, né? Você na condição de cliente, na condição de interagente, na condição de coach ou de coach, enfim, você vai se sentir muito seguro com aquilo que a gente vai estar fazendo e produzindo, certo? Esse é um dado que eu gosto muito, que mostra que 80% das pessoas com obesidade acham que perder peso
é responsabilidade individual. Então, isso para a gente que vai fazer um trabalho de conscientização é muito positivo, porque a gente já encontra um mercado altamente reprimido em termos de demanda, então tem muita gente precisando do nosso trabalho, mas com a consciência de que ele é parte do processo. O que falta é um método que seja eficiente, isso a gente tem, certo? 50 milhões de adolescentes do sexo feminino entre 15 e 19 anos no mundo têm obesidade. 390 milhões de mulheres com mais de 20 anos no mundo têm obesidade. 1 em 4 mulheres no Brasil acima de 20 anos tem obesidade. Você sabe que as mulheres hoje, um pouquinho menos em termos, mas a tendência é crescer cada vez mais. As mulheres estão bebendo mais, as mulheres estão trabalhando mais fora e aí comendo também mais equivocadamente, enfim. É engraçado que porque também a mulher os dados apontam que morre muito mais a posterior do que o homem, costuma-se dizer, os últimos dados, que o homem tem em média 12 anos menos de vida. Elas têm uma preocupação maior, mas a conquista da independência tem feito com que as mulheres estejam se tornando tão negligentes quanto o homem ao longo da história. Então, a evolução, ela pode simbolizar, na verdade, uma involução de consciência. A gente conquista espaço no mercado de trabalho, sabe, com mais parafernálias eletrônicas, dirigindo seu próprio carro, mas aos poucos desconstruindo aquilo que de bom essas mulheres tinham para nos ensinar com relação à preocupação com saúde. É interessante que isso não aconteça, tá? Então, eu espero realmente que as mulheres possam atentar para esse detalhe, e um dos nossos trabalhos é justamente trazer isso à consciência. 81% das pessoas com obesidade fizeram esforço para perder peso no passado. Inclusive são desconfiados, porque já gastaram muito dinheiro, tempo e quase nada funciona. Isso é complicado. O índice de massa corpórea foi criado por um matemático e sociólogo, ele também era astrônomo e tal, belga, e o Adolphe Quetelet, isso lá no século XIX, e é chamado o pai da antropometria científica. Na antropometria, as medidas humanas, tá? E a importância que isso tem para a condição de saúde, questões epidemiológicas e tal. Então, ele cria um método simples, mas matemático e científico, que é usado até hoje, e tanto que alguns chamavam o IMC de método Quetelet, né, em vez de IMC. E muitos desconhecem, por exemplo, essa história. Você vai pegar o seu peso, né, eu tenho X quilos, e dividir pela sua altura, vezes a própria altura. Se a pessoa tem 100 quilos e 1,80 m, ele pega 100 e divide por 1,80 m vezes 1,80 m. Ah, eu não sei como eu faço. Então pegue lá seu 1,80 m vezes 1,80 m igual a X. Certo? Agora tem o valor. E divida pelo peso. Ou seja, seu peso vezes a multiplicação da sua altura vezes ela mesma, né? A fórmula é assim, ó. Peso vezes altura elevado ao quadrado. Ou peso dividido por altura vezes altura, certo? Peso dividido por altura elevado ao quadrado. Ou de uma outra forma de falar é peso dividido pela altura vezes altura. E aí você vai encontrar um número. E você já sabe que para o homem, por exemplo, o ideal é que esteja ali entre 18,5, né? 18,5. E a mulher 24,9. Se passar disso, já começa a ter sobrepeso para a mulher, certo? Para o homem, já acima dos 24,5, você pode ver que existe aí uma margem, né, entre 18,5 e 24. A mulher ela vai ter uma margem um pouco maior, mais elástica. A obesidade de grau 1 é quando você chega em 30. 32 grau 2, esse inclusive que representa o maior risco para o Covid. E grau 3 é chamada obesidade mórbida. Essa é preocupante demais, demais, demais. Mas enfim, para todos os casos a solução, tá bom? Olha aqui, baixo peso, menor que 18,5. Peso normal entre 18,6 até chegando em 25. Mas chegou em 25, acendeu uma luz de alerta para sobrepeso, volta lá para a normalidade. Toma cuidado com esses extremos, tá? Importante que você busque um estado de normalidade. Obesidade grau 1, grau 2, grau 3, não queira viver essa realidade, certo? Ao montar um programa de gerenciamento de peso, é muito provável que você tenha a necessidade
de lidar com comorbidades, porque é muito normal que a pessoa com sobrepeso tenha ali hipertensão, diabetes, dores articulares, enxaqueca, enfim, problemas ali de ordem hormonal, sei lá, o quadro de TPM avassalador. Então você tem ali insônia, depressão, você tem uma série de situações. Então isso acontecendo, você tem que... Lembre que seu papel não é substituir ali a consulta, mas é você considerar que uma pessoa, por exemplo, que tem uma obstipação intestinal, por consequência tem insônia, se vai utilizar, por exemplo, um programa que vai acelerar o metabolismo, tende a aumentar a ansiedade e tende a aumentar a questão da urina e a pessoa já não bebe água. Então, é preciso estar atento, mas fica com relação tranquilo, porque nós orientamos os nossos profissionais a como saber orientar. Esse aqui é um exemplo bem simples. Se você encontra alguém que vira e mexe, e é muito normal você ver pessoas com sobrepeso e obesidade com baixa imunidade, toda hora fica gripado, toda hora tem probleminhas. Então você tem que incluir no programa de emagrecimento vitamina C, zinco, magnésio, selênio, chá verde, que inclusive que neutraliza radicais livres. É importantíssimo o ômega 3, triptofano, magnésio, B3, B6. E com isso você vai montando. Eu sempre digo que o primeiro passo é você preparar o terreno biológico, tá? É você criar um padrão de normalidade. Muitos dos problemas de saúde que uma pessoa com sobrepeso e obeso tem vão aos poucos regulando e melhorando. Por isso que é importante trabalhar em parceria com a comunidade científica, porque o médico que acompanha aquela pessoa talvez tenha que reduzir dosagem de medicamento, quem sabe desmamar, tirar, mudar, alterar. Ou seja, é preciso ter essa responsabilidade, porque esse não é o seu papel. Mas se você encontra alguém que, por exemplo, tem dores articulares, não adianta às vezes passar um creme local, ok? É preciso muitas vezes suplementar um colágeno do tipo 2, talvez junto com ácido hialurônico, com vitamina C, com zinco, D3, compreende? Talvez condroitina, glucosamina, metilsulfonilmetano, ou seja, mas isso, não se preocupe, a pessoa que for coach, ele vai estar sabendo exatamente qual é a melhor orientação, como indicar a melhor marca, onde comprar, que forma comprar com vantagem. O objetivo é conduzir esse interagente que está buscando emagrecer e permanecer magro. Quando eu digo magro, não estou falando de um padrão, não. Eu estou falando da normalidade, tá? Até perdoe usar essa expressão magro. Manter o peso ideal, essa pessoa a encontrar sempre as melhores opções, certão? Olha aí, de tudo que eu falei, uma coisa que é muito preocupante é a baixa ingestão de água. As pessoas, na sua grande maioria, principalmente no ambiente urbano, têm consumido pouca água. E isso representa um grau complicadíssimo. É preciso mudar isso, meus amigos. É preciso mudar isso, tá bom? Porque só água já ajuda a perder peso. Só água já ajuda a regular a acidez e com isso melhora muita coisa. Só água já melhora as transmissões de impulsos nervosos, portanto melhora a memória, melhora a pele, cabelo, um monte de coisa legal. Certo? Eu sempre digo, o melhor remédio para quem tem dor de cabeça é beber água antes de mais nada. Então, como é que você calcula que quantidade de água você precisa beber por dia? Pega seu peso, coloca lá seu peso e multiplique por 0,038. Aí você vai encontrar lá um número, aquilo é a quantidade de litros de água que você precisa ingerir diariamente, tá bom? E o meu alimento durante esse processo, como é que deve ser? Café da manhã e almoço tem que ter essa configuração aí. Você divide o prato no meio, metade é vegetal. A outra metade você divide entre proteína e carboidrato. À noite, tá bom? Você tenta tirar o carboidrato sempre que possível. Tá bom? Você vai descobrir que no processo de controle de peso, gerenciamento de peso, atingindo o peso ideal conosco, você não vai ter tantas restrições alimentares. A ideia é que você desenvolva e desperte para ter um nível de consciência diferente. Falando em consciência, tem pessoas que querem não emagrecer. Elas querem atingir um estado de aceitação. Ela quer ser parecida com alguém que ela admira e que aceita. Toma cuidado com isso, tá bom? Porque as redes sociais, a mídia, enfim, alguém que de em algum momento chamou sua atenção ou tirou de você algo que você valorizava muito, essas pessoas, ou alguém que você admira, essas pessoas, elas têm que ser modelo para você em conduta.
muitas vezes o seu padrão de corpo, existem padrões de corpo, tá? Tem pessoas que são mesomorfo, é um padrão mediano, por mais que ele queira ficar fino, não é tão simples, né? Mesmo quase nada de gordura corporal, ainda vai ter um padrão um pouco mais largo, estrutura óssea também. Então é importante entender como é você, tamanho de seio, geneticamente um bumbum maior, enfim, é preciso ter um nível de consciência e saber até onde eu posso ir. Porque o que você deseja tem que ser possível. Além disso, aí tem que partir para cirurgia de modelagem ou modelagem com engenharia biomédica, enfim. Mas não é mais o papel do coach, que é um papel mais. Eu ia chamar de mais simples, mas não é mais simples, porque envolve tanta ciência e tanto conhecimento, tá? Lembra que eu te falei de padrão mórfico, não é? Que é o tipo de corpo. Olha essa pessoa aqui, um triângulo invertido. A outra é um triângulo. Você percebe que nos quadris tem um pouco mais de largura, eles chamam de anca. Né? Algumas têm culote, odeiam o culote. Existem aquelas que são mais retangulares, quase sem cintura. Alguns chamam de um corpo mais quadrado. Existe uma que parece uma ampulheta. Tem um padrão oval, tem a longilínea. Então nós temos estruturas que precisam ser identificadas e ter consciência, tá bom? Isso é o recado que eu queria passar para você. E desde já eu quero desejar a você sucesso na vida, em tudo que você fizer. Você sempre pode mais do que o que você já faz. E no nosso próximo encontro a gente vai avançar. Porque aprendendo